Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sabrina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre O Poder, da Naomi Alderman, que foi publicado pela Planeta. Esse livro ele recebeu vários prêmios, incluindo ele foi eleito um dos 10 melhores livros de 2017 pelo New York Times, prêmio de literatura feminina, e literatura feminista também ele foi premiado. Esse livro é um livro muito interessante, porque a premissa dele é que do dia para a noite as mulheres desenvolveram um poder que elas podem eletrocutar com as mãos. Literalmente, elas podem soltar raios com as mãos. E não se sabe muito como isso surgiu, mas a única coisa que elas sabem é que unidas elas podem acabar invertendo os valores ali de quem detém o poder do mundo. Quando eu peguei esse livro, eu achei que fosse uma coisa, mas não foi completamente diferente. Quem me acompanha nas histórias deve ter visto que eu inicialmente falei que eu não gostei desse livro, porque ele não foi o que eu esperava, mas eu li várias resenhas, eu passei praticamente a semana, depois que eu terminei esse livro, pesquisando sobre ele, pesquisando sobre o que a autora realmente queria falar, e eu mudei um pouco a minha opinião, apesar de achar um pouco ainda que o livro é meio confuso, meio escrito de uma maneira confusa, mas não se aborreçam com esse comentário, porque tem muita crítica bacana nele e eu quero conversar sobre elas hoje com vocês. Inicialmente, o que eu tenho para dizer para vocês? Este é um livro dentro de um livro. É muito importante levar isso em consideração, principalmente porque a gente começa com uma carta do Neil para Naomi, só que como a gente acaba se envolvendo na história, a gente esquece dessa carta. Então, se você terminar esse livro, você não entender bolofas nenhuma, volta na primeira carta, volta na última carta, que algumas coisas vão começar a fazer sentido pra você, ok? Tenham isso em mente, tendo isso em mente, vamos lá. Essa carta, na primeira carta, o Neil está conversando com a Naomi, são dois personagens, digamos assim, e o Neil é um historiador, né? Ele é um homem que faz pesquisas históricas, arqueológicas, e ele fala pra Naomi, olha, finalmente eu resolvi escrever um livro de ficção. Porque meus livros que eram baseados nas minhas pesquisas estavam flopando. Ninguém quer ler o que eu escrevo porque acha que é entediante demais. Minhas palestras, o pessoal dorme nas minhas palestras. E por mais que você vá achar esse livro um pouco absurdo, Naomi, lê ele pra mim e me fala o que você achou. E ele fala pra ela que ele escreveu um livro onde, baseado nos seus relatos, os homens detinham o poder do mundo e do dia para noite as mulheres começaram a virar essa balança. A Naomi acha um pouco engraçado isso tudo, afinal de contas, homens como soldados, como policiais, que coisa engraçada, né? Que coisa hilária. Mas ela fala, eu vou ler isso e depois eu te falo o que achei, beleza? Daí a gente começa o manuscrito do Neil, que é O Poder, né, que é o livro, mas como eu disse, é um livro dentro de um livro. Então ali no comecinho da história, as mulheres começam a adquirir esse poder de eletrocutar as pessoas com as mãos, e elas podem eletrocutar os homens, as mulheres, qualquer coisa, e somente as mulheres têm esse poder. Não se sabe ainda no começo do livro como isso surgiu, por que surgiu, se tem cura, se é só as mulheres mesmo, não se sabe muita coisa. Mas isso gera um pânico, uma crise no mundo, em que é mais viável para todo mundo separar os homens das mulheres para que as mulheres não machuquem acidentalmente os homens. Inclusive, as mulheres são separadas até na sua família para não ter contato com seus pais, com seus irmãos, primos, para não ocorrer acidentes. Assim, as meninas são completamente isoladas dos meninos, são criadas até mesmo as escolas para os meninos. A gente tem vários personagens nessa narrativa, essa narrativa não é muito linear, assim, muito fluida, por causa disso, são vários personagens em diversos cantos do mundo. E tem um cisco no meu olho. E o mais bacana de serem personagens de diferentes lugares do mundo é para mostrar como que esse poder está sendo aceito na sociedade, como ele está sendo incorporado na sociedade. Afinal de contas,
é de se esperar que, por exemplo, uma mulher ter um poder no Iraque seja uma coisa completamente mais perigosa que uma mulher ter um poder no Brasil, por exemplo. O livro é dividido todo assim, ó, faltam 10 anos, faltam 9 anos, e isso torna um pouco a narrativa mais fluida. Afinal de contas, eu acho que seria um pouco entediante ver nos passinhos de formiga ali como que esse poder foi mudando o mundo. Aqui a gente tem um salto temporal bacana para poder compreender como que isso já está acontecendo, né? E a gente vai vendo sempre mais e mais mulheres adquirindo esse poder. No começo eram só as jovens ali na faixa de 16 anos, mas elas vão despertando outras e outras e outras mulheres, e isso vai se tornando uma grande massa de mulheres poderosas que, unidas, elas são invencíveis. O fato de cada lugar reagir diferente ao poder é uma coisa muito bacana na narrativa. Afinal, como eu disse, é muito diferente uma mulher no Iraque e no Brasil. Então, essa visão serve até pra gente parar de colocar a mulher numa caixinha, mostrar que a mulher tem que ser aquele ser bondoso e amoroso e racional e que é sempre superior ao homem, sabe? Em lugares que as mulheres sofriam mais abusos, que eram mais humilhadas, que eram literalmente tratadas como objetos, seres sem qualquer direito humano, elas acabam transformando isso contra os homens. Os homens começam a ser estuprados, os homens começam a ser caçados e, em alguns lugares, até os homens são tratados como objetos, sendo humilhados, sendo mortos, tendo que sair de casa com uma mulher, não podendo até comprar um copo d'água na rua sem ter um documento legal dizendo que ele saiu de casa com a autorização da sua dona. E em outros lugares, essa mudança é muito mais pacífica. Como eu disse, alguns lugares como os Estados Unidos, eles acabam aproveitando essas meninas, treinando elas para que sejam soldadas, né? Afinal de contas, é muito mais vantajoso agora você ter um exército de meninas que eletrocutam as pessoas do que ter um exército de homens que não fazem porcaria nenhuma. Essa inversão de valores é uma coisa muito, muito interessante de se analisar com calma. Não é uma coisa que quando você lê esse livro, você vai conseguir chegar a essa conclusão logo de cara. Eu precisei de um tempo para digerir isso. Como eu disse, eu precisei de várias resenhas para me entender realmente a mensagem que a autora quis passar. Mas é bacana porque é meio absurdo você pensar que as mulheres fariam essas coisas com os homens, sabe? Que as mulheres deixariam de ser vítimas e passassem a ser agressoras. E a gente tá tão acostumada com um universo em que a gente é a vítima, que as coisas sempre acontecem com as mulheres, que chega a ser bizarro pensar nessa inversão de valores e você fica meio assim, sabe? Tipo, que é isso que eu acabei de ler aqui? Não que as coisas que as mulheres façam que no livro seja correto, por exemplo, estuprar os homens, matar criancinhas seja correto. Até porque essa questão das mulheres serem superiores aos homens não é feminismo. E eu acho muito importante ressaltar isso aqui pra vocês nessa resenha, porque muita gente ainda confunde o feminismo com o femismo. O femismo é um movimento onde as mulheres são superiores aos homens. E o feminismo é onde as mulheres são iguais aos homens. Elas são tratadas da mesma maneira que os homens são tratados. Então aqui ocorre um feminismo em diversos lugares do mundo e deixa o leitor meio assim encabulado do que realmente está acontecendo. Daí chega no ponto interessante, porque é impressionante pensar como a gente acha isso tudo bizarro quando tá lendo aqui. As mulheres estuprando os homens, baixando decretos que eles não podem sair de casa sozinhos. Mas, peraí, isso tudo já acontece com a gente, entendeu? Em diversos lugares do mundo, as mulheres são estupradas, as mulheres são agredidas, as mulheres são humilhadas, são tratadas como meros objetos, como meros seres reprodutores, e ninguém faz nada, ninguém finge não ver, entendeu? Todo mundo finge que não tá acontecendo, ou quando vai reclamar, as pessoas transformam isso em mimimi, fala que é mimimi, fala que é reclamação à toa. Mas quando você coloca essa perspectiva sobre os homens, que agora é os homens que estão sofrendo, agora são os homens que estão passando por tudo isso,
você acaba parando e pensando, nossa, cara, que foda é o mundo que a gente vive, né? E eu acho que até interessante, até esse livro seja mais interessante para os homens perceberem como as mulheres são tratadas no dia a dia por tudo que a gente passa e o quanto é degradante, o quanto é humilhante e que ninguém faz nada, sabe? Que isso precisa desesperadamente mudar. Como eu disse, essa análise é mais complicada um pouquinho de fazer, talvez você não repare na hora que você lê, mas quando você volta na carta do Neil com a Naomi, que tem no finalzinho do livro, e volta na primeira, você entende que o Neil e a Naomi, do livro, eles já vivem num universo onde as mulheres são o sexo forte e o homem é o sexo frágil. O homem é aquele que cuida das crianças, que é mais amoroso, que é mais carinhoso, e a mulher é aquela batalhadora, aquela empreendedora, a política. Então é algo natural a todos daquele universo, é natural ao Neil e a Naomi. E quando o Neil escreve esse romance, sobre os homens deterem poder e as mulheres terem mudado isso, a Naomi acha super engraçado. A Naomi fala, nossa, que legal, que sexy, né? Os homens de uniforme, né? Muito mais sexy que o mundo que a gente vive. E ela chega até a recomendar que o Neil escreva sobre o pseudônimo de uma mulher para essa história ser mais aceita na sociedade. E será que a J.K. precisou abreviar o nome para ser aceita na sociedade, né? Para não ser uma historinha de uma mulher? Eu demorei bastante para concluir essa leitura, não foi algo fácil de ler, eu demorei, se eu não me engano, 2 semanas, e foi realmente um parto ler esse livro, não porque ele é ruim, mas porque eu achei que era uma coisa e foi outra completamente diferente, eu não tinha entendido o livro, então talvez se você for no livro já com a perspectiva que não é uma história onde as mulheres vão ser superiores e as mulheres são melhores e vão tornar o mundo melhor, talvez a leitura seja mais fluida, até porque eu vi vários relatos em que as pessoas leram esse livro em um dia. Então talvez, se não ir com o pensamento errado assim, igual eu fui, talvez seja uma leitura mais proveitosa. E eu acho que o mais importante também é citar que vocês não podem esperar daqui um romance, um estilo de escrita de romance, onde os personagens são lineares, onde você vai conversar sobre o quão forte eles foram, o quão fraco, humanos eles foram. Não, é uma história mais corrida, que vai passando de ano a ano, em que cada ano as coisas vão estar mais tensas, mais tensas, mais tensas, e acaba que você percebe que isso daqui não tem o objetivo de ser um romance para entreter, tem o objetivo de ser uma paródia da nossa sociedade, com a inversão de gêneros. Ou seja, tudo que as mulheres fazem com os homens aqui são o que os homens já fazem com as mulheres na nossa sociedade atual, entendeu? Essa é a grande sacada do livro. Esse é o grande X da questão. Eu acredito até que esse seja um livro mais para homens perceberem o que acontece na nossa sociedade, do que até para mulheres verem o que acontece, porque a gente já sofre isso na pele todo dia, não é mesmo? Então é isso, pessoal, essa foi minha resenha do livro. No final eu dei 4 estrelas pra ele. Eu gostei da história, mas pra mim faltou alguma coisa. Eu não sei, porque assim, se eu não tivesse lido nas resenhas que eu deveria voltar nas cartas do Neil Canal, ler de novo, interpretar as cartas com mais afinco, talvez eu não teria voltado nelas, porque é tipo 2 páginas no começo do livro, pra depois ter toda uma história, e você já esqueceu as 2 primeiras páginas, porque elas meio que estão fora do contexto da narrativa do manuscrito do Neil. Então, talvez, não sei, a Naomi tenha colocado isso um pouquinho de forma um pouco confusa, mas ainda assim é um bom livro, com uma boa premissa, com ótimas críticas e que vale a pena ser lido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, deixa aqui um joinha, se inscrevam no canal, o link da resenha completa vai estar, o link da resenha escrita vai estar aqui embaixo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchauzinho!